Fala galera, nessa primeira videoaula eu vou deixar explicando as funcionalidades gerais aqui do template, tá bom? A gente vai fuçar aqui um pouquinho algumas funcionalidades. Eu queria começar explicando primeiramente aqui a função de filtro de data, tá bom? A gente consegue colocar aqui períodos os últimos 7 dias, por exemplo. Você consegue filtrar os últimos 14, os últimos 28 dias, os últimos 30 dias, mês passado, por exemplo, que é o que estava antes, tá? E isso aqui você pode ficar bem à vontade para utilizar como quiser, tá bom? Você consegue também colocar um período selecionando as datas, né? Então você consegue colocar aqui, por exemplo, vou colocar de outubro até dezembro, manualmente, tá? Vou botar aqui outubro, dezembro. Ele vai pegar os dados desse período. E aí, se você ver aqui, ficou bem esquisito esse gráfico, né? Muita informação nele, como ele está por dia, tem muita informação. Digamos que eu queira ver a nível mês, eu tenho chamado aqui de drill down. Se eu subir, ele vai para nível mês, então eu consigo ver mês a mês aqui as minhas impressões, meus cliques e meus leads e page views, tá? Se eu passar o mouse em cima, ele me fala o detalhamento, tá bom? Aqui tem o investimento também na linha. Se eu quiser ver como tem muita impressão, ela meio que cobre as outras métricas, né? Que estão aqui, cliques, page views e leads. Então, se eu quiser tirar impressões, eu posso vir aqui nas minhas métricas opcionais, que é esse quadradinho aqui, e tirar a impressão, por exemplo. Pronto, aí eu consigo ver quantos cliques eu tive, quantos page views e quantos leads foram gerados dentro desse período mensal, tá bom? É um filtro interativo também, então, por exemplo, se eu quiser filtrar o mês de novembro, ele vai filtrar aqui no meu funil, mês de novembro. Se eu quiser filtrar dezembro, ele vai filtrar aqui dezembro para mim, tá? Então dá para você ficar brincando aqui com esses filtros aqui tranquilamente. Se você ver aqui embaixo tem também as campanhas, tá? Então foram feitas dentro desse período de outubro a dezembro. E as métricas aqui de investimento, lead, custo por lead, todas as métricas que estão sendo descritas aqui, né, CPM, CPC, elas estão aqui nessa tabela, tá bom? Você consegue visualizar também, como eu falei, aqui as métricas opcionais. E aí tem três métricas aqui que não estão marcadas, né, que são contatos, cadastros e mensagem. O que são elas? Na verdade, aqui meus leads, essa métrica lead aqui é a soma dessas três métricas do gerenciador de anúncio: contato, cadastro e mensagens iniciadas, tá? Então, o meu consolidado, a soma dessas três métricas está dando 108 e é uma forma mais fácil de mostrar o resultado geral, já que tenho algumas campanhas que são de cadastro no site, outras campanhas são de mensagem no WhatsApp ou no direct, né? Outras campanhas são de contato, que normalmente é como eu boto botões com WhatsApp, por exemplo, eu chamo de aquela métrica, desculpa, aquela conversão como contato, tá? Então por isso eu somo essas três métricas, tá bom? Se você tiver uma outra conversão personalizada, por exemplo, você teria que agregar aqui nessa soma da métrica lead, tá? Isso aí é algo que a gente pode até explicar na próxima aula aí, tá bom? Bom, já falei aqui do drill down, né? Você consegue ver o detalhamento, mês até ano, se você tiver um período maior que um ano aí, e a nível dia. Como já falei sobre as métricas opcionais, né? Que você consegue estar visualizando aqui, tá bom? E meu funil aqui com a taxa de conversão, né, de cada etapa, no caso de impressões para cliques STR, né, de clique para page view connect rate e de page view para lead é a minha taxa de conversão da página, né, e tem aqui os meus custos por cada uma dessas etapas de funil também, tá bom? Você consegue filtrar tanto a campanha aqui em cima, quanto se você clicar também aqui na campanha, você filtra o resultado só dessa campanha, tá bom? Tanto aqui quanto aqui também. Outro detalhe importante, ele tá detalhamento a nível anúncio. Então, se eu descer para cá, ele vai me dar a nível conjunto. Então, ele vai trazer os meus conjuntos dessa campanha. E se eu descer novamente, ele traz meus anúncios dessa campanha, tá? Ele está trazendo aqui só da campanha 10, porque eu estava filtrando ela, tá bom? Mas se eu tiver com todas as campanhas selecionadas e eu descer, vai me aparecer todos os conjuntos da conta. Se eu descer novamente,
vai me aparecer todos os anúncios da conta. Um detalhe importante é que se o anúncio, por exemplo, tiver a mesma nomenclatura em diferentes campanhas e conjuntos, ele vai somar, como é a mesma nomenclatura, ele vai somar o resultado aqui desse anúncio, tá bom? Então, digamos que eu esteja usando essa mesma nomenclatura em 3 conjuntos diferentes, ele vai somar o investimento desses 3 conjuntos quando eu descer aqui para nível anúncio, tá bom? Isso é muito importante você saber. A menos, ele só não vai somar se eu estiver filtrando, né? Se eu selecionar essa campanha e se eu selecionar um conjunto em específico, ele só vai mostrar o detalhamento desse conjunto específico. Tá bom? Então, ó, você viu aqui que o investimento diminuiu. É porque eu estou usando essa mesma nomenclatura para um outro anúncio em outro conjunto. Tá bom? Enfim, acredito que seja isso na primeira página aqui. Tá bom? Vamos partir aqui para a segunda página, seria a parte detalhada de público, né? Aqui não tem nenhum segredo, ele está me dando aqui os consolidados de investimento, de lead, custo por lead, cliques, impressões de CTR. Dentro desse período aqui eu posso colocar, por exemplo, o mês passado, tá? Importante, o filtro de data ele não está interligado de uma página com outra, então o filtro que eu usar aqui ele não vai refletir na outra página, tá bom? Você consegue até fazer isso. Posso até te ensinar, é só você fazer colocando aqui, clicando com o botão direito e colocar a nível relatório, que esse mesmo gráfico de filtro de data vai ficar para todas as páginas. Eu não o coloquei porque nas páginas do mobile esse filtro ele vai ficar fora da tela de visualização. Então, como não iria conseguir utilizá-lo desse formato de alterar para o nível relatório, eu optei por deixá-lo a nível de página mesmo, tá? Voltando aqui para a apresentação, tem os leads por gênero, tá? Feminino e masculino, e os leads por idade também. Lembrando que é leads, tá? A gente está mostrando essa porcentagem aqui com o volume de leads gerado, então são esses 17 leads aqui. Se você passar o mouse em cima, ele vai te mostrar a quantidade de leads, tá? 8 e 9. Por algum motivo está mostrando aqui em real. Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Ele está mostrando em real. Deixa eu só alterar para número. Ok. Pequeno detalhe. Agora quando você fizer a duplicação já vai estar certo. 9 e 8. Pronto, agora está certo. Aqui também tem o filtro interativo, né? Se você clicar aqui, eu vejo só os femininos, quais são as idades principais do público feminino. Você vê aqui 35 a 44 e do público masculino, a maioria é 45 a 54. Tá vendo? Então são públicos diferentes aí, de faixas etárias diferentes, a depender do gênero. Tá bom? Você consegue brincar aqui com essa interação, mesma coisa a vice-versa, consigo filtrar aqui, ó, meio a meio, tá vendo? E se você perceber aqui também tem as métricas opcionais, que eu estou vendo lead, eu quero ver cliques, posso ver então cliques, por exemplo, tá? Então aqui eu estou filtrando agora, estou selecionando para ver a métrica cliques e não mais leads, tá? Então eu tenho aqui 100 cliques de homens, 49 de mulheres e tem um clique que não foi possível definir o gênero, tá? Então você consegue interagir aí dessa forma. Aqui dentro de posicionamento agora, mudei para a página aqui, ó, terceira página, posicionamento. Ela também, os cabeçalhos aqui, os scorecards, né? A gente permanece com os mesmos, tá bom? Você consegue também filtrar aqui se tivesse Facebook, mas no caso desse exemplo aqui, ele só tem o Instagram anunciando, mas aqui ele está mostrando se é Instagram, Facebook ou Audience Network, por exemplo, tá? E aqui um detalhamento de posicionamento. Aqui é a plataforma e aqui é o posicionamento de cada plataforma, tá? Então aqui ele vai trazer investimento, lead e custo por lead, tá bom? E você consegue filtrar também, se eu quero ver só o Instagram, se eu quero ver só o Facebook, é só clicar que ele filtra, tá bom? No mais é isso, tá? Aqui a gente tem a parte de mobile, que vai ser os mesmos gráficos, só que em visualização para celular, voltado na vertical, né? Então são as mesmas páginas, público e também posicionamento, beleza? Bom, nessa aula é isso, só queria mostrar as funcionalidades de cada um desses gráficos aqui, e na próxima aula a gente vai
aprender aí como extrair primeiramente os dados antes da gente vir de fato aqui substituí-los pelos seus dados. A gente primeiro tem que extrair do Facebook, tá? Então, até a próxima aula.